Boa noite, boa noite, boa noite. Está no ar mais um Opiniões em Debate, o programa que põe fogo no parquinho. E o nosso tema de hoje é sobre o Instituto Nacional do Seguro Social. Para quem não sabe o que todo esse nome significa, conhece com certeza a sigla, o temido, o temeroso INSS. E para falar desse tema que não é fácil e que a gente põe fogo no parquinho, nada melhor do que um especialista, Dr. Fábio Xavier. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês e trazer um pouco de informação para o pessoal de casa aí saber o que fazer contra ou a favor do INSS. Porque, gente, tem tudo, sempre contra ou a favor. Doutor Fábio, nós estamos também passando e sendo ouvidos, na verdade, né, pela 87,5 Rádio FM Mauá. Você que está aí nos ouvindo no seu carro, não deixe de seguir as nossas redes sociais, Rádio FM Mauá, Fechou OFC. E você que está nos assistindo aqui pelo nosso canal do YouTube do Fechou, clica aqui no sininho, compartilhe, participe do nosso chat aqui do lado e siga também as redes sociais, tanto do Dr. Fábio, que é Fábio Xavier _ADV, tá? E a rede social desse humilde que vos fala, Lucas com K, Soler. Eu pus o K que é para ficar chique, porque meu nome é com C, tá certo? Doutor, fala pro pessoal, eu gostaria que o senhor contasse um pouco quem é o Dr. Fábio. Olha, eu sou formado desde 2010, porque anteriormente eu já fiz de tudo um pouco na vida. Eu trabalhei já como office boy, aqui em Mauá mesmo, já trabalhei como peão de fábrica, já trabalhei como vendedor, como uma série de atividades eu já tive. E eu trabalhei, o maior tempo delas foi em área comercial. E então, depois eu achei interessante, porque meu pai era advogado, né, veio a falecer já, e eu ingressei na advocacia, né, me formando. Logo em seguida eu já entrei e trabalhei durante 10 anos no sindicato em São Paulo, na parte jurídica e trabalhista. E durante esse período a gente vai pegando bastante experiência. Fiz pós-graduação, né, tanto em direito previdenciário como direito do trabalho, direito civil e processo civil. O direito é uma coisa que a gente não para de estudar, é uma coisa constante, né? Ainda mais agora o INSS depois da reforma que teve em 2019, e o estudo é constante, porque sempre há mudança acontecendo. Todo dia há mudança acontecendo. E parece que o INSS, gente, alguém lá naquele lugar vai dormir, não dorme bem, tem insônia, e no dia seguinte uma nova normativa, uma nova regra surge, mudando a anterior e ninguém ficou sabendo, né? Só os computadores deles. É incrível. Eu costumo falar que o INSS é o único que pode mudar a regra no meio do jogo. Ele é o único órgão que consegue fazer isso. Ele muda tudo, né? E sempre, não vou falar prejudicando o segurado, mas sempre trazendo. Sempre a favor dele, né? Sempre a Nunca a favor favor. dele, não, mas é aquele negócio, né? Que o INSS ele não é só a assistência social, não é só de aposentadoria, ele tem três braços, né? Ele tem a saúde, ele tem a assistência social e tem a parte de previdência. Então entra dinheiro para um lugar, mas sai por três lugares. Por isso que muitas pessoas acabam falando que há um déficit no INSS. Há, mas não da seguridade em si, há nos outros órgãos, porque vai dividindo o dinheiro para onde vai. Isso quando o governo não tira de lá para jogar em outro lugar. Mas, doutor, uma coisa que me chama muita atenção no INSS é o tal do algoritmo deles, né? A gente vê muitas pessoas, às vezes, vai procurar o benefício e nós temos. Eu vou pegar até um. Eu já gosto de polemizar logo no começo, que é para pôr fogo no parquinho de vez. A gente estava conversando nos bastidores, né? É, como que o INSS consegue avaliar algumas patologias sem ser, e não me venham com o discurso, mas o médico que estará é um médico generalista. Ele não é especializado em saúde mental, ele não é especializado em coração,
ele não é especializado, ele é generalista, tá? Ou seja, ele vai conseguir te atender, ele vai conseguir fazer uma emergência, ele vai conseguir um monte de coisa, né? E desculpe os médicos, com todo respeito, vai te dar de pirona na UBS, né? Mas se eu tiver que fazer um tratamento do coração, aquele médico generalista, se ele não tiver uma especialização, ele não vai saber fazer, né? E nem um psiquiatra, se ele precisar me dar um tratamento de depressão, de ansiedade, ele não é um psiquiatra, ele não se especializou naquela área. Ele passou por ela na faculdade, como muitos de nós passamos por química e física, e se eu perguntar para vocês uma fórmula de química, eu tenho certeza que a maioria não vai nem fazer ideia de como começa depois de tantos anos. Imagina na medicina, que quando alguns médicos passaram pela faculdade, a nossa tecnologia era uma, a nossa forma de entendimento do ser humano era e ele foi se especializar, por exemplo, na área X. E aí ele tem que avaliar a área Y, que ele não conhece e que mudou, né? Mudou um monte de coisas. Estudos científicos comprovaram outras coisas que às vezes ele nem conhece, ele não leu, né? Porque eu falo que ser médico é igual ser advogado, né? Tem um monte de área e todo dia é uma coisa nova. Todo dia acontece algo novo, né? A questão que você está falando sobre perícias e os peritos que são médicos, porém não são especialistas realmente, existem várias teses aí que nós temos por fora do INSS. Algumas e foi até dito uma vez, da questão do perito dar a incapacidade, quando chega no servidor, o servidor nega. Então já aconteceu desse tipo de situação. E isso aí, aí quem não está mais familiarizado com isso, ou não sabe onde procurar, não vai entender. Mas nós tivemos casos, né? Eu tenho uma amiga que a gente trabalha junto, e ela já me mostrou casos assim, casos de o perito dar incapacidade e o servidor negar o benefício porque inventou algo, ou uma falta de qualidade de segurado, ou deixou de pagar um tempo, ou fala que pagou atrasado, e aí, infelizmente, o segurado tem que ir atrás para tentar ver o que vai fazer, quais são as fórmulas, e infelizmente, uma boa parte dos segurados não procuram um advogado. Eles infelizmente acham que é um gasto desnecessário e acaba ficando fora não tendo o benefício concedido porque não sabe o que aconteceu. E infelizmente, você falou, é real. Você chegar lá com uma patologia que tem que ter um exame mais elaborado, eles não fazem, né? Eu lembro de um caso que o perito deixou a caneta, o rapaz foi com um problema na coluna, o perito deixou cair a caneta para ele pegar. Ah, pega aí para mim. Isso é truque. Truque para ele pegar. Ah, então você consegue abaixar, então você tá bom. Então as análises do INSS é um pouco complicada da gente entender o que eles estão pensando, né? Há normativas internas de negativa, há bonificação para atendimentos, e quanto mais se nega, mais ganha, porque se eu nego uma vez, ele vai entrar de novo, eu nego de novo, e é uma bola de neve que vai acontecendo. Então a pessoa acaba mudando o foco do negócio, infelizmente. Na verdade, o doutor acabou de falar que são duas coisas que a gente não consegue entender. O próprio sistema, né, que ele às vezes nega para quem precisa e dá o benefício para quem às vezes realmente não precisava. Nós temos uma lacuna quando a gente fala entre INSS trabalhista, que é quando o médico do trabalho avalia que aquela pessoa não está apta Sim. para a função que ela exerce e ela precisa de mais tempo para se recuperar, e o INSS dá alta e a pessoa fica ali naquele, a gente chama de limbo, né? Limbo previdenciário. O Limbo, limbo ou emparedamento a gente chama, né? emparedamento. Essa questão hoje, para as empresas já está um pouco mais complicado. Porque quando o INSS dá alta, e isso existem vários tipos de alta. Tem alta programada, que é aquela que eles dão 3 meses, o cara sai de lá com a carta de concessão, já sabendo quando ele vai ter alta. Independente se vai ter um exame ou não. E ele que corra atrás depois. Então tem essa alta programada, tem aquela alta que eu dou entrada hoje no INSS, mas a minha perícia foi marcada para aqui 3 meses. No dia da perícia, ele me dá alta. Eu vou lá, faço a perícia, quer dizer, ele me pagou esses 3 meses, chegou lá, minha alta já está pronta, né? E tem aquela que realmente o cara passa por um tempo, é chamado na perícia e ele tem alta. Quando ocorre qualquer uma dessas altas e a empresa não reconhece, né, que ele está apto a voltar,
Os juízes entendem que o INSS tem fé pública. Então, a empresa hoje é obrigada, ela é a responsável de pagar os salários, mesmo se eles não deixarem, se o trabalhador não puder voltar no trabalho. Então, a jurisprudência hoje pacificamente fala que o INSS deu alta, a empresa é obrigada a pagar o salário, independente se vai deixar ele trabalhar ou não. Isso é cobrado da empresa. Porque a empresa tem até formas. Quando eu converso com algum empresário, eu falo assim, cara, seja bonzinho com o seu funcionário. Arruma um assistente técnico, que seria um outro médico para fazer um laudo, para levar junto. Né? Ou hoje tem outro tipo de perícia, que é a perita por análise documental. Tenha o seu médico do trabalho, ajuda o médico dele a fazer um laudo que vai contar quais são os problemas. Né? Um grande erro também que a gente tem, uma grande dificuldade que a gente tem é a questão dos laudos médicos. Né? Um tempo atrás eu tive um senhor que teve um AVC, falei para ele, gravei o áudio, falei assim, olha, precisa de um laudo assim, assim, assado, né? Falei tudo como precisava do laudo. Ele foi lá, mostrou pro médico, o médico mandou num papel de receita, um laudo. Ah, ele está tratando de tal coisa desde tanto, ponto. Não, isso o INSS não quer saber. O INSS quer saber se a pessoa está incapaz para o trabalho ou não. Então, quando é feito o laudo, é necessário o CID da doença, o nome completo, o nome do médico, a patologia efetivamente precisa estar lá, um histórico do que está acontecendo e principalmente tem que estar no laudo. É necessário um afastamento. Tive um outro caso também, que o cliente foi lá e falou assim, doutor, eu fui lá no médico, ele me deu o laudo, eu levei no INSS, o INSS negou. Quando eu fui ler o laudo médico, o médico falou que ele precisava de um tratamento de 90 dias. Ele entendeu que o tratamento era fora da empresa, mas não estava especificado afaste-se da empresa. Não, você tem que ter um tratamento. E o tratamento é de 90 dias. Mas nunca, em momento algum ali tinha, você tem que se afastar, você não pode trabalhar. E isso muitas vezes as pessoas acabam entendendo de uma forma errada e entram no INSS e tomam, não. Que na verdade, doutor, é aquilo que a gente brinca tanto no direito quanto no INSS, quanto em qualquer coisa na vida. Estar bem documentado, né? Porque nós também batemos no INSS, mas nós também temos que entender que chegam os documentos lá feitos por alguns especialistas esdrúxulos também o Tem. documento. Se você não especifica, se você não é detalhista, se você não coloca a gravidade, porque uma coisa, e isso vale, gente, até para um futuro processo. Sim, Se é eu tenho, necessário hoje. eu tenho lá um laudo que ele está especificado em detalhes a minha deficiência, a minha necessidade de afastamento, os porquês, quais são os complicadores desse tratamento não ser feito, que o médico pode colocar, não havendo, olha, por exemplo, não havendo tratamento adequado, pode-se haver uma amputação do membro, ou pode-se haver um comprometimento neurológico, pode-se haver isso e aquilo. Ele pode especificar as possibilidades de não se tratar. Não quer dizer que você tem aquilo, mas está especificado. Segunda coisa, exames. Faça todo e qualquer tipo de exame. Agora, doutor, uma coisa que o doutor falou, e eu vou pôr fogo no parquinho. Vamos embora. As empresas, não vou defender nenhum lado nem outro, mas eu tenho que polemizar. As empresas já têm uma carga tributária gigantesca, Sim. né? Tudo sempre recai sobre a empresa, né? No Brasil, por exemplo, né? Inclusive é um dos poucos países do mundo que tem a legislação trabalhista e os encargos que as empresas têm. Sim. O senhor falou para as empresas, além disso, também terem médicos especialistas ou ajudar os funcionários a acessarem os especialistas para entrarem no INSS. Isso é mais um custo para as empresas. Então, mas é um custo preventivo, porque o trabalhador vai entrar na justiça. Ele vai buscar os salários que ele não recebeu. Porque anteriormente, antes dessa jurisprudência, desse entendimento dos juízes, era assim, ele ficava entre o INSS e empresa. Não tinha nenhum respaldo financeiro de ninguém, se vira. A empresa chegava para o cara e falou assim, olha, você está doente? Tudo bem, vai procurar seus direitos, entre na justiça. Ele entra, mas até ter uma decisão que vá conseguir trazer valores para ele, pode demorar 3 meses, 5 anos, 10 anos. Eu tenho um processo de 10 anos acontecendo ainda. Né? Então, é muito complicado. Ele já está debilitado.
Se a empresa entende que ele não tem condições, aí você falou uma coisa muito certa, que poucas pessoas param para entender, que a incapacidade é para atividade habitual, aquela que você está normalmente fazendo. Mas a empresa vê que ele não está apto para aquela atividade habitual. Tenta colocar ele nem que for para entregar carta, nem para ele fazer alguma coisa dentro da empresa. Vai justificar o que ele vai pagar. Aí ajuda, e é por isso que eu falo, é uma questão que às vezes nem custa muito para a empresa. Ajuda ele a entrar no INSS, contra o processo com o INSS, que ele vai, primeiro, o cara vai gostar da empresa. Eu já tive, né, muito tempo de empresa, você vai conversar com um cara e fala assim, eu não tenho coragem de entrar com um processo contra a empresa. Ele sai perdendo e não tem coragem. Por quê? Porque ele reconhece que a empresa foi muito boa para ele durante um período grande. Então não teria por que fazer aquilo naquele momento. Então quanto mais a empresa, por mais que gere gastos, é menor esse passivo do que um passivo trabalhista. Porque quando entra com o passivo trabalhista, ele não vai só em cima daquilo. Ele vai conversar com o advogado vai começar a fazer várias perguntas. Você recebe isso, você recebe aquilo, e aquilo outro. E vai fazendo e vai vendo que ele tem um monte de trabalho, de coisas, de direitos que ele efetivamente não recebe. Ainda mais hoje, depois do sindicato, né, perder a força, muitas empresas nem sequer cumprem convenção coletiva. E aí ele começa a vasculhar, o passivo fica muito maior. Então, além de receber os salários, vai receber o plano de saúde que ele não estava recebendo, o vale-refeição, e o bolo vai ser muito maior. Então, você gastar um valor... E vou ser sincero, tem muitos assistentes técnicos que não são caríssimos. Claro que depende muito da patologia qual é. Mas é interessante você ter, porque você vai fazer um laudo, o médico do trabalho da empresa também vai fazer um outro laudo falando que ele não está apto, e aí para entrar com o processo, como bem falado por você, tem que ter tudo. E esse tudo já começa na parte administrativa. Quando eu vou ingressar num processo administrativo contra o INSS, e as pessoas não param para analisar isso, ficam até bravos com os advogados, porque eles demoram muito para fazer, às vezes, o processo, e não é que demora muito, é que nós temos um esqueleto a fazer para o servidor entender, mostrar todos os documentos, não faltar nenhum documento, porque se eu colocar no INSS uma documentação e ele me traz outra depois, primeiro, ele vai perder financeiramente. Porque a DER, depois de 2019, né, depois de 2019, da emenda 103, a DER pode ser alterada. A DER é a data da entrada do requerimento. Quando eu entro com o requerimento, o valor financeiro, o ganho financeiro vai desde a DER, da entrada do requerimento. Se eu coloco alguma coisa nova num processo judicial, ele muda para essa data. Então eu posso perder 2 anos, 3 anos de valores ali. Vai prejudicar o cliente. Então quando a gente tem que explicar para o cliente que eu tenho que ter todos os documentos possíveis e imaginários, aí muitas vezes eu falo assim para o cliente, traz tudo. Ele traz sacolas de exame. E aí eu ponho em ordem cronogrâmica, né, a ordem cronogrâmica para mostrar para o INSS que há um histórico da doença e não só isso. Cronologicamente tem datas, né? Isso, tem datas e não só isso, que está piorando ou não, ou estabilizou, ou como ele está indo. Então tudo isso tem que ser avaliado e colocado na hora. Como eu falei, várias vezes eu ligo para o médico da pessoa e falo, olha, eu preciso de um laudo assim, porque o perito do INSS ele não é especialista, ele vai olhar e vai falar assim, e aqui não tem o que realmente é, muitas vezes nem sabe ler um exame ou ver o que está acontecendo. Então, por isso que eu peço tudo, né? E a maioria dos especialistas pede tudo, porque se na via administrativa der errado, e é o que normalmente acontece, quando você vai para o judiciário, o médico vai ter já o laudo. Lá tem os exames e vai ter uma nova perícia no judiciário. Tendo a nova perícia no judiciário, pode ser totalmente alterada, porque não é o mesmo médico que faz isso. Sim. Mas vamos voltar aqui à questão que o doutor falou, da questão quando eu falo custo, certo? Na verdade, há sim esse limbo, esse paredão que a gente chama do INSS. Porém, é muito... Me chama a atenção, e eu vou sempre bater nessa tecla, porque assim, no limbo jurídico que nós temos, em que o INSS tem fé pública, mesmo estando errado. Mesmo estando errado. Mesmo estando errado, ele tem fé pública. É um absurdo. Tá tradução, eu estou errado, mas como eu tenho fé pública, você não pode fazer nada. Você joga o custo para a empresa, Sim. que não deveria ter esse custo. Não é uma questão, doutor, e aí me desculpe, não é falta de insensibilidade, é pôr fogo no parquinho para trazer a discussão. Sim. Não é responsabilidade da empresa fazer o social do INSS
que por ter fé pública pode negar um benefício a quem precisa. Ele teria que respeitar o laudo de um profissional. Porque quando o INSS ele nega um benefício, ele tá dizendo que aquele médico generalista dele que está sentado ali tem mais capacidade técnica do que o médico especialista que afastou. Isso mesmo. E isso, gente, é um absurdo. O cara faz tratamento há 3 anos com o cardiologista. O cardiologista está testando ali que se ele continuar trabalhando, ele vai infartar. Aí me senta um médico generalista que talvez nem entenda de coração, só entende o básico e diz, olha, não, tá errado o que o médico especialista disse. Aí neste limbo, aí eu vou pegar esse caso em específico. Este trabalhador que pagou o INSS, ele não está pedindo favor, sim, ele pagou para ter contribuiu. esse benefício, porque eu acho que o INSS nesse país devia ser opcional. Porque aí você podia contratar terceirizado. Porque aí talvez você não teria tantas problemáticas como que você tem. Porque é do governo, tem fé pública. Então, Sim. no particular, você já mete um processo e acabou. No governo, né, é essa enrolação que se tem. Né? Fora o mau atendimento em algumas agências do Sim, INSS. são Que bem... você chega lá, eles parecem que eles são os reis da cocada preta. E Estão te fazendo um favor, né? Não, uma vez eu falei para um rapaz do INSS, a gente tem muitos idosos aqui na casa de acolhida Isabel Soler. Eu falei assim, meu amigo, você não está aqui fazendo favor, não. Você ganha para fazer. Eu quero que você pesquise. Só que eu tenho documentos, eu sou assistente social, eu sei chegar no INSS e enfrentar o cara tranquilamente. Mas se é um cidadão que não tem informação, chega lá é humilhado, chega lá é mal atendido, porque o cara acha que ele é o rei da cocada preta. E qualquer coisa que você fala para ele, olha, é desacato, viu? É desacato. Eles não sabem, por exemplo, que também não prestar o serviço deles é desacato. E você pode chamar a polícia e provar que ele não está fazendo o serviço dele e vai os dois para a delegacia e depois você processa e acabou. Não vai acontecer nada, né? Porque ele é concursado, que eu também sou. Isso é uma coisa pessoal minha, viu, gente? Eu, por exemplo, sou contra concursado ter estabilidade. Isso é uma coisa pessoal minha. Eu acho que isso é um absurdo, porque você acaba tendo uma série de outros problemas. Eu já sei qual vai ser a discussão que vai ter nas redes. Mas aí vira cabide de emprego disso, daquilo. Mas, meu filho, é pior uma pessoa que não tem competência ocupar uma cadeira e ficar lá o resto da vida prestando um mau atendimento para você. Mas aí você tá pegando uma coisa muito pior, porque não é a questão só da estabilidade. Você já viu qual é a punição para alguns servidores, dependendo do cargo que ele tá? Nenhuma. Não, tem sim. Nenhuma, doutor. Tem aposentadoria integral. Maravilha. Nossa! Tô indo agora pra ser essa aposentadoria integral, fica na minha Não casa. chegou a data, não chegou o momento, mas ele fez alguma besteira, aposenta o rapaz integralmente. É uma maravilha. Eu falo que nesse país ser funcionário público é uma mãe, né? Porque assim, e aí eu vou mais longe, doutor. Tem muito funcionário público excelente, viu? Tem. Eu conheço uns funcionários públicos que, olha, os caras, eles adoecem por causa do trabalho, porque eles querem fazer a coisa funcionar e eles são engessados de uma forma que, não só pelo sistema, mas eles são engessados também pelos companheiros de trabalho. Sim. Mas eu conheço cada traste, não, mas eu conheço cada funcionário público que é aquele que, assim, ele fez faculdade, ele estudou para passar no concurso, e ele só fez isso. Por quê? Porque se ele fosse trabalhar numa empresa privada, Não teria emprego. nunca ele ficaria numa empresa privada. Mas nunca. Eu conheço uns assistentes sociais, eu vou falar da área que eu trabalho. Eu conheço uns assistentes sociais que, se eles trabalhassem no mercado privado, eles estavam desempregados até hoje. Eles não sabem malemar fazer um relatório. Mas eles, adivinha, passaram num concurso público, estão num órgão público. E aí você fala assim pro gestor, às vezes, meu, mas não tá funcionando. Aí a gente ouve assim, na contrapartida, mas eu não tenho o que fazer. Eu não posso mandar embora. Aí você olha e fala assim, puta merda. Mas voltando ao INSS, que é funcionário público concursado, o cara tá ali há 20 anos sentado naquela cadeira e acha que ele pode fazer o que quiser com a tua vida e que você que se lasque, né? Então, mas sabe o que acontece? Não querendo te cortar, mas cortando, desculpa o corte, mas vai muito da gerência também. Porque assim, não é uníssono, não é a mesma coisa, não é a mesma cartilha para todas.
uma age de um jeito, depende do gerente que está lá. Se tem pulso ou não. Por exemplo, São Bernardo é muito bom. A agência de São Bernardo, do INSS de São Bernardo, o gerente lá, ele nos atende. Se você precisar, ele vai lá e nos atende. Né? Santo André já não é tão assim. Então, existem alguns funcionários que realmente, como você falou, estão lá e tentam nos ajudar. Eu já tive caso do cara virar a tela para mim e falar assim, ó, doutor, eu não consigo, tá vendo? O sistema trava aqui, eu não consigo dar mais nenhum passo daqui para lá. A OAB conseguiu, né, a OAB São Paulo conseguiu pra gente um guichê virtual. E o guichê virtual você marca uma hora e você é atendido por um servidor e ele tenta. Eu já tive servidores que dá 20 minutos de atendimento. Ele falou assim, em 20 minutos o cara conseguiu me ver 5 processos, em contrapartida eu peguei uns que não conseguiu terminar um processo. E assim, às vezes eu ligo para falar do mesmo processo. Do mesmo processo, um consegue me atender. Não, tem mais um, doutor, tem mais um. E pede, você vê a boa vontade. Contrapartida, um outro, eu não consegui terminar um. Ela fala, olha, acabou nosso tempo, eu tenho que atender outra pessoa. Então, há esse problema também, não só no INSS, em várias áreas do Da força de público. vontade. Mas como a gente trabalha diretamente ali, a gente vê essas duas situações. E infelizmente, nós vemos muito mais negativas dadas, infelizmente, realmente, pelo servidor, nem tanto é pelo perito. O servidor vai lá. E assim, seria até leviano eu falar, mas há rumores que há algumas pessoas dentro do próprio INSS que faz a negativa e tem combinado com algum advogado que já manda para lá, olha, listas. Olha, esse pessoal aqui tomou negativa, eles têm direito. O cara vai lá, entra com o processo e ganha. Eu recebo no WhatsApp constantemente lista de pessoas com indeferimento de benefício. De onde ele conseguiu isso? Onde foi que ele conseguiu uma lista Esse dado que é confidencial. LGPD aí tá aí para isso. Não pode vazar Mas, um dado doutor, desse. esse é o problema. O senhor falou de muda de lugar para lugar. Vou pegar, por exemplo, Mauá. Mauá, a gente tem hoje um acesso fácil, graças a um servidor lá, servidor que eu falo uma pessoa física, viu? Não é servidor de computador, gente. O servidor público que está ali, ele é um cara super antenado, ele realmente ele revira o sistema para tentar ajudar e ele te dá uma orientação tão clara. Ele fala, olha, tá acontecendo isso, 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 você tem que fazer isso, 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 eu preciso deste documento. Meu, é uma coisa, é o papel dele, mas ele faz com tão bom gosto que ser atendido faz a diferença. Sim, toda. Né? Toda. Várias vezes que eu estive lá, eu pessoalmente, logo no começo aqui da casa de acolhida, eu era o coordenador técnico e pelas curatelas eu fui pessoalmente ao INSS. Né? Hoje já não sou eu que vou, é as nossas assistentes sociais, mas assim, às vezes que eu fui atendido por ele, né? E eu não vou falar o nome dele aqui por questões de ética, mas olha, fica meu abraço a ele. Todas as vezes que eu fui ser atendido por ele, a educação e a gentileza fez diferença. Porém, teve uma vez que eu fui lá e ele estava de folga, ou ele estava de férias, eu não sei, e quem me atendeu foi uma outra mulher. Eu só não briguei porque eu falei assim, aqui eu fui sempre tão bem atendido, eu não vou brigar agora, que é para não causar desnecessário. Mas assim, o atendimento era tão ruim que, gente, é uma questão de documentação. E fica a minha indignação. Por quê? Porque às vezes a pessoa está tão fragilizada com a patologia e ainda chega lá, é mais fragilizada pelo mau atendimento. Às vezes não é nem pela negativa, é pela sensibilidade que você tem que ter. Por um outro lado, doutor, voltando ainda nas empresas, vou pegar experiências pessoais, tá? Porque eu não gosto de citar a experiência do outro, porque é muito fácil a gente citar alguma experiência quando é do outro. Eu vou citar a minha. Às vezes, a gente tenta ajudar da melhor forma possível, enquanto empresa, apesar de sermos uma instituição, eu vou pegar o nosso exemplo aqui, nós temos muitos funcionários CLTistas. Os funcionários que a gente mais ajudou, os que a gente mais fez, foram os que nos processaram e foi o que nos prejudicaram. E às vezes aquele que a gente deixou de ajudar é aquele que sai agradecendo. Então, doutor, é muito relativo e a gente vai polemizar isso daqui a pouquinho, depois do break. Mas só para o senhor, a gente vai voltar nesse assunto das empresas
e também das contrapartidas. Nós vamos falar agora de uma coisa. Fábio, o que você faz com a sua nota fiscal? Olha, eu nada. Nada, joga fora. E se eu disser que a sua nota fiscal, aquele cupom que você joga no lixo, pode valer aqui para a Casa de Acolhida Isabel Soler de 0,1 centavo a R$ 340. É uma ótima. E você, além de tudo, ganha cashback. E a cada cupom que você subir no nosso projeto social Nota que Rende, você ganha o número da sorte para concorrer a um iPhone. É ótimo. Mas como que faz isso? Já Já dá o vou. meu aí, deixa eu baixar o link, alguma Não, na coisa. saída aqui do nosso estúdio, Daiane já vai lhe parar para fazer o cadastro. Porque assim, no Nota que Rende, o seu cupom fiscal que antes você jogava no lixo pode valer cashback e um número da sorte. Solta o VT! Você sabia que o seu cupom fiscal, isso mesmo, aquele cupom fiscal que você joga fora, aqui no projeto Nota que Rende, pode mudar a vida de diversas pessoas e ajudar a manter e ampliar muitos projetos sociais, como a Casa de Acolhida Isabel Soler, que trabalha com idosos em situação de vulnerabilidade social, os Patrulheiros Mirins de Mauá, que ajudam crianças e adolescentes com formação moral e cívica, formação profissional e inclusão no mercado de trabalho, o Instituto Amigos de um Futuro de um Presente Melhor, que dá aulas de dança, de balé para crianças e adolescentes, e o Instituto Vida Nova, que trabalha a diversidade, a inclusão e também a saúde e a prevenção. Você pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Acesse www.notaquerende.org.br. Venha fazer parte dessa grande rede da solidariedade. Voltamos! Vocês acabaram de ver Nota que Rende. É o projeto social que ajuda aqui, ó, a Casa de Acolhida Isabel Soler. Você ajuda também os Patrulheiros Mirins de Mauá, o Instituto Amigos de um Futuro Presente Melhor e também o Instituto Vida Nova, tá? E também agora o coletivo Linguagem Periférica, que também faz parte do Nota que Rende. Você não pode deixar de participar. Vem com a gente. Aquele cupom fiscal, gente, que você joga fora. Imagina que ele pode valer cashback e você pode, em dezembro, ainda ganhar, no dia 23 de dezembro é o sorteio, um iPhone 13 Pro novinho, novinho, doando o seu cupom fiscal e ajudando diversos projetos sociais. Já tô convidando, viu, Fábio? Na saída, a Daiane já vai pegar você, transformar em doador pleno. Importante, você tem que pedir seu CPF na hora no caixa, tá bom? É importante ter o seu CPF ali. Fábio, nós estávamos falando da questão de quem a gente mais, as empresas mais ajudam, às vezes é quem ferra elas. Eu vou dar um exemplo pessoal nosso. Ao longo da administração aqui da Casa de Acolhida Isabel Soler, do Instituto de Incentivo à Vida, os colaboradores, a gente chama de colaboradores, não de funcionários, os colaboradores que mais a gente ajudou, que mais. Eu vou pegar um caso muito atípico. Tinha uma pessoa há muito tempo atrás, para você entender a situação, por que às vezes eu sou tão reticente a a empresa sempre ser responsável, no caso a instituição, porque, sim, gente, nós somos uma instituição 100% beneficente. Eu, por exemplo, sou porta fechada aqui. O que é ser porta fechada? Os nossos idosos aqui, eles são 100% vulneráveis. Eu não aceito, a instituição não aceita nenhum tipo de idoso que a família fala, a gente vai pagar a mensalidade para ele ficar aí. A resposta é não. A gente só recebe o idoso aqui para acolhimento quando ele vem ou pelo CREAS, que é o Centro de Referência Especial em Assistência Social, ou pelo Ministério Público, pela vara do idoso. Ele tem que estar em situação de vulnerabilidade social, que significa ou ele não tem família, não tem quem cuide, e ele está adoecendo, não tem como se cuidar, ou ele está sendo vítima de violência física, psicológica,
sexual, infelizmente, ou até exploração financeira dentro do núcleo familiar ou do núcleo social, e aí os órgãos encaminham para a gente. Sim. Então, assim, somos uma instituição beneficente. Nós vivemos com os nossos recursos sempre à flor da pele, né? Aquela coisa, a gente divide a marmita do almoço, que é para dar almoço, janta, e se sobrar um resquiciozinho é o café da manhã. E nós seguimos toda uma legislação. Então, nós somos obrigados, por força de lei, a ter funcionários seletistas. Todos eles são registrados. A gente segue dissídio coletivo, tudo mais. Porém, hoje nós somos conveniados do município. Então, hoje, como a gente consegue se manter? Nosso recurso para pagar a nossa folha vem de um convênio com a prefeitura, né? E muito pouco sobra para as outras coisas que a gente faz. Jantares, nota que rende, sorteios pelo bem. A gente vai ter daqui a pouco um breakzinho do Porco no Rolete que um pessoal da loja maçônica está fazendo para gente. As parcerias é que mantêm o nosso dia a dia. Porém, a gente tenta, como instituição, a gente tenta ser solidário. Claro. E aí eu vou pegar um caso. Nós tínhamos um caso, há muito tempo atrás, de uma pessoa que o sonho dela era ser cuidadora de idosos. Porém, a legislação me diz que para você ser cuidador de idoso, você tem que ter o segundo grau. Isso é obrigatório você ter o segundo grau. E ela não podia, porque ela não tinha o segundo grau. Mas era uma pessoa que, na função que ela estava, que era na limpeza, ela desenvolvia muito bem. A gente via que ela tinha condições de ser uma excelente cuidadora. O que nós fizemos? Nós, na época, fizemos um remanejamento interno gigantesco para poder criar um cargo que não existia, que era auxiliar de cuidador, que não precisava ter o segundo grau, né? A legislação permitia. A gente criou este cargo, chamamos a pessoa e falou assim: olha, você vai, faz o supletivo, estuda. Enquanto isso, você treina aqui como auxiliar. E quando você se formar, né, a gente já muda você para cuidadora. Vai dar tempo de você estudar e de você se aperfeiçoar na área que é o seu sonho e que a gente vê que você tem condições. Fizemos isso. Um belo dia, a pessoa começou a não render, começou a não produzir, a instituição precisou desligá-la. Um dia nós estamos sentados, me chega no RH o processo trabalhista, em que a pessoa nos processou alegando que ela exercia uma função e que não era remunerada por tal. Aí a gente falou, não, tá aqui, ó, todo o histórico. Sorte que a instituição, ela tem todo o histórico. Mas na justiça do trabalho também, né, doutor? Muitas vezes a empresa pode estar 100% certa. Alguma coisa acha. A justiça do trabalho vai te prejudicar de qualquer forma. Acabou que nós... Esse é um dos casos. Eu tenho mais uns 8 para contar pro doutor. Que assim, é aonde eu falo que às vezes responsabilizar a empresa também não é muito correto. Porque assim, às vezes a empresa até quer ajudar. Ela até quer fazer. Mas ela já sabe que vai ter um BO depois para ela resolver, porque vai sobrar para ela. E aí ela fica, muitas vezes a gente fica retido. Porque eu acho que realmente já nós somos obrigados a ter a empresa que faz os exames laboratoriais, os exames admissionais. Lá tem o médico do trabalho. Dentro dessa empresa tem uma série de especialistas. Sim. Ter ali um especialista a mais, um especialista a menos, para casos. Porque, gente, também aqui, nós estamos aqui, vamos pegar a Casa de Acolhida Isabel Soler há 8 anos em funcionamento pleno. Se eu tive 3 afastamentos por doença, foram muitos nesses 8 anos. Não é um custo assim que, doutor, vai onerar o caixa da empresa que vai levar ela à falência. Não é um custo. Porém, o medo de fazer e ser responsabilizado depois por qualquer. Porque aí, às vezes, você ajuda e o funcionário age de má fé. Sim. E isso é um problema também. Né? E você não tem. A gente não tem fé pública, infelizmente. Não, foi aquilo que nós estávamos falando, né? Muitas vezes os funcionários acabam fazendo isso por influência de terceiro. Alguém da família que fala, não, mas você tá fazendo isso? Você tem direito a receber isso, então. Uma das perguntas que eu tenho, é engraçado, né? Eu faço lives quase praticamente todos os dias no TikTok, e as perguntas que vêm lá, algumas são assim, estou
casado há 20 anos. Se ele morrer, eu vou ter direito aos bens? Ou tenho união estável há 10 anos? Se ele morrer... Falei, gente, vocês estão querendo matar o cara já. Vocês já estão querendo... Vamos viver, né? Vamos ser felizes. E muitos de trabalhista é assim, doutor, eu estou fazendo minha função, mais uma. E aí, eu tenho o direito, não tenho? Eu falei, olha, o caso concreto tem que ser visto. Então tem que ver qual é o seu registro para saber qual é as funções que estão ali, se você efetivamente está fazendo algo errado ou não, ou algo a mais do que você realmente precisa. Mas infelizmente eu trabalhei, né, em sindicato, na parte trabalhista do sindicato, e a gente via muitas vezes isso. As pessoas irem buscar o direito que não tinha direito. É. Eles não tinham aquele direito, mas queriam de alguma forma. Não, é que nem rescisão indireta. Doutor, eu quero pedir rescisão indireta. Rescisão indireta é quando você manda a empresa embora por justa causa. O artigo 483 dá essa possibilidade. Temos né? um caso aqui, viu, doutor? Então. Poderia também contar a história. Quando a pessoa entende que a empresa não cumpriu corretamente o contrato de trabalho entre elas. Então ele pode mandar a empresa embora por justa causa, tem que fazer as provas. Uma certa vez o cliente foi lá e falou assim, olha, eu queria entrar com rescisão indireta. Eu falei, tá, mas qual o motivo? Ah, porque acabou o posto de trabalho aqui e a sede da empresa é na zona sul de São Paulo. Tá, mas qual o problema? Ah, doutor, eu levo 3 horas para chegar lá. Eu falei assim, mas você quer pedir rescisão indireta porque leva 3 horas para chegar lá? A empresa te dá todas as condições? Dá. A empresa te dá o dinheiro, né, o vale transporte, tudo bonitinho, você consegue chegar? Consigo. Então, você não tem por que fazer isso. Não há possibilidade disso. E ele quis isso porque ele quis, porque na outra empresa eu fiz isso e lá eu ganhei. Não. Lá você fez um acordo que a empresa também queria te desligar. Então vocês conseguiram chegar num acordo, mas você não ganhou o processo. E as pessoas buscam os direitos que realmente não têm esse direito. Né? E realmente atrapalha muito. A carga tributária é violenta em cima das empresas. Agora, só puxando um braço dessa conversa de carga tributária. A Uber vai pagar R$ 1 bilhão e vai ter que registrar todo mundo em 6 meses. É mais fácil ela sair daqui. E aí, muita gente que tem a sua segunda renda na Uber não vai ter mais. Né? Puxando para o INSS até. Se alguém quiser entrar contra a Uber para pagar o INSS, a Uber vai ter que pagar também. Porque quando uma pessoa física presta serviço com um jurídico, a prestação de serviço com o jurídico, a pessoa jurídica tem responsabilidade. É ela que paga o INSS. Mas, doutor, também. vamos pegar o INSS, falando de INSS disso. Vamos pegar a Uber como exemplo. Eu gostei do exemplo do doutor. Hoje nós temos uma legislação trabalhista que prevê o autônomo. Eu não tenho horário para trabalhar, eu faço o meu horário e eu tenho que te prestar um serviço. Sim. Olha, eu vou trabalhar agora, eu vou me logar e vou ficar o tempo que eu quiser, porque eu também não sou obrigado a ficar 10 horas logado. E isso é o autônomo, correto? Em tese, né? Não. Fora o juiz da quarta vara de São Paulo que não achou nada disso. Isso. E a Uber está recorrendo, claro que ela está recorrendo. Porque, gente, vamos ser práticos. A Uber é uma mão na roda para a população. Nossa, facilitou muito. muito. Uma mão na roda. E eu vou dar um exemplo básico nosso aqui da casa de acolhida. Nossos idosos precisam ir muito ao médico. Nós não temos condições de ter um carro. Por quê? Não é só ter o carro. É ter o carro, é a gasolina, é a manutenção e é contratar um motorista, que segundo o sindicato tem uma tabela de valor. Um teto de valor de salário. E aí você está dizendo que esse motorista, gente, ele não pode fazer mais nada. Ele é motorista. Tradução. Se eu tiver uma agenda hoje para ele dirigir, ele vai dirigir. Se eu não tiver, ele vai ficar o dia inteiro sentado no carro ou sentado na sala dos funcionários, esperando aparecer uma agenda, porque ele não pode fazer mais nada conforme as leis trabalhistas. Depois de terminar, eu vou te dar um problema nisso também. Aí vamos lá. Que aí também eu não posso fazer isso, porque senão eu causo um outro problema. Mas vamos lá. O doutor vai falar dele, que eu já até sei qual é. Aí vamos lá. Esse funcionário me custa 3 mil e poucos reais por mês, porque é a tabela do dissídio coletivo de motorista. Mais a manutenção do carro, mais a gasolina, eu vou ter um custo aí de 5 mil reais por mês, no mínimo, para que eu possa estar fazendo, né? Para que eu possa estar fazendo
qualquer coisa que vá além, né? Além de, vamos dizer assim, de ter este funcionário ali. Voltamos então aqui agora à questão principal do negócio. Eu uso Uber para levar os meus idosos e idosas ao médico, para levar meus idosos e idosos a uma consulta, a um exame, às vezes até passear. E meu custo por mês não é R$ 1.500 no mês, levando eles para tudo quanto é lugar. Então, gente, desculpa, você entendeu? E aí vem a má fé. O cara sabe que ele é um prestador de serviço autônomo, ele conhece a legislação, ele sabe disso, ele conhece, ele não é obrigado a trabalhar. Sim. Ele não tá lá, olha, você tem que trabalhar 20 horas por dia. Não, você tem que estar logado algumas vezes por semana, porque senão também não tem sentido você estar no aplicativo. Sim. Mas você não tem uma obrigação, você não tem um regramento. E o cara vai e processa a Uber porque ele quer todos os direitos. Então, gente, é por isso que às vezes o nosso país não vai para frente. É pela má fé. É pela vontade de se dar bem sobre as pessoas. Você não é obrigado, e não tô aqui, eu não sou patrocinado pela Uber, não conheço ninguém da Uber, mas assim, você não é obrigado a trabalhar na Uber. Vá trabalhar onde você quiser. Você trabalha na Uber porque você quer. É a mesma coisa que você contratar um pedreiro na sua casa para uma empreitada e depois de terminar a empreitada ele te entra com processo trabalhista porque ele trabalhou na sua casa. Ele foi contratado autônomo para fazer um serviço. Se ele não queria fazer, ele não é obrigado. Agora, gente, agir de má fé, doutor, é isso que as empresas acabam ficando também. E o INSS, por sua vez, também tem aí a má fé, né? A gente sabe disso. Mas o senhor falou da rescisão indireta. Nós temos dois casos, não é um, eu lembrei, são dois. Nenhum, a pessoa acho que se arrepende até hoje. Bem feito. Porque foi por terceiros, foi pela cabeça dos outros. E no último caso, a pessoa saiu, estava de licença, voltou, tal, e achou que ia voltar num cargo de chefia e não voltou. E aí pediu a rescisão indireta. Olha como às vezes, por isso que eu falo, as empresas aprendem, viu? A gente aqui na casa de acolhida a gente aprendeu. Os últimos processos nossos nós ganhamos todos. Por quê? Porque nós fizemos um documental impecável, porque juiz adora documentos. Sim. Então, assim, no último caso nosso, inclusive em questão, nós ganhamos. A pessoa ficou 1 ano sem receber, por causa do processo. Quando foi para audiência, nós falamos: olha, tá aqui a documentação. Não tinha nada a alegar. Tradução, o que, que ela recebeu? Ela pediu a conta. Exato. Ela pediu a conta. Exato. É simples isso. Ela recebeu exatamente as verbas rescisórias que eram direito. Sem e fundo de que, garantia, sem multa de 40%, nós sem íamos- seguro-desemprego. que nós íamos pagar. Sim. Nós íamos pagar. Então, assim, é muito mais bonito, às vezes, ser honesto. Sim. Aí o senhor ia falar do caso do motorista que tem um agravante. Então, o agravante é que você está deixando ele ocioso. Você contrata um motorista para fazer, né, as agendas, não tem agenda todo dia, ele fica sentado em algum lugar olhando para o céu, ele vai entrar com o processo e falar assim, olha, ele ficava o tempo todo ocioso, não trabalhava. E aí é outro problema também. Quer dizer, eu sou processado de qualquer jeito. Infelizmente. Depois de 2017 da reforma trabalhista, houve, claro, né, uma mudança muito drástica em favor das empresas. Houveram muitas mudanças a favor de empresas. Até né, quando se punia um trabalhador, quando ele entrasse com alguma aventura jurídica, e existia muito efetivamente, né? Então, quando um cara chegava no escritório da advocacia, muitos advogados colocavam coisas que não existiam, porque na hora do acordo conseguia levantar um valor maior que não existia, muita coisa não existia ali. Como a empresa, né, como você falou assim, que vocês documentam muito bem aqui, a maioria das empresas não fazem documentos. Elas pecam nessa questão de documentação e o cara falava que fazia hora extra. Leva um coleguinha lá que vai concordar, pronto, acabou, não tem mais o que fazer. Então, infelizmente, há essa questão da má-fé. Você tenta ajudar os funcionários, acaba dando problema, realmente, eles processam, eles falam que não foi assim. Falou de pessoas que deu uma chance dessa de sair de onde estava para crescer profissionalmente.
A gente vê vários casos desse tipo, né? Que infelizmente as pessoas não têm gratidão. Acho que o pior sentimento que tem é a ingratidão, dependente de qualquer coisa. Porque eu aprendi assim, doutor. Eu trabalhei 21 anos numa empresa. Se eu disser pro doutor que os 21 anos foram de louros, Não. mentira, né? Não foram de louros. Tive muitos problemas lá. Numa época de gestão para gestão, a gente teve muitos problemas. Quando eu saí, eu que sou assistente social, antes sou bibliotecário, adoro documento, adoro papel. Se eu fosse analisar friamente pela legislação trabalhista, que eu acho que tem um monte de falha, e eu processasse a empresa, eu ia ganhar. Com certeza eu ia ganhar. Porque eu tinha todos os documentos. Eu tinha cada passo a passo de 21 anos de trabalho. Mas eu tive tão bons momentos e tão boas oportunidades, e eu cresci profissionalmente de uma forma tão grande, que eu parei para pensar na seguinte possibilidade: para mim não dar mais. E uma coisa importante, eu tinha estabilidade pelo nosso dissídio coletivo. Por causa de uma patologia que eu tenho, eu não podia ser demitido. O nosso dissídio deu estabilidade. Eu jamais poderia ser mandado embora. Eu poderia ficar lá, trabalhando normal. Eu pedi as contas, porque eu já não dava mais para trabalhar ali. E eu tive a hombridade de falar, olha, para mim deu. Mas 21 anos, você é louco. Eu falei, não, eu sou profissional, eu vou trabalhar em outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Detalhe, eu tenho as portas abertas. Então, você está há 21 anos, se você ficasse mais um pouquinho, já pensa previdenciarista. Você já ia aposentar pela patologia, né? Você já... Não, mas aí eu tenho 21 anos lá. Não, tenho assim, mais imagina 5 você em ficar outro, sempre, né? Um laço, não ia ter trabalho nenhum. Era ser 28 anos lá, beleza, acabou. Não, eu já tenho 28 anos de contribuição, né? Gente, eu trabalho desde os meus 7 anos, viu, doutor? Na minha época, 7 anos para eu trabalhar, era office boy. Então, assim, mas a gente olha tudo isso, é a questão da gratidão, né? A ingratidão. Nós também tivemos um caso de má fé, né? Que a pessoa nos processou e está devendo para o nosso advogado. Que ela perdeu. Eu adorei, porque eu falei assim, agora tem que pagar o advogado, ó. Porque agora, se você processar a empresa, e isso foi a parte boa da reforma trabalhista. Você processou a empresa, se você não provar que você está certo, você fica devendo. Isso é bom, porque assim é dos dois lados. Você vai fazer se você realmente tiver direito. Acabou essas aventuras. As aventuras de dia acabaram por causa disso. Hoje né, o STF derrubou esse artigo, mas assim, a pessoa tem que comprovar que ela é miserável também, né? Que ela não tem condições de pagar os custos. Se ele não tiver condições, aí sim não paga ninguém se perder. Mas agora, se não tiver, vai pagar o advogado, e o advogado da outra parte não vai deixar para trás. Mas claro que não. O nosso a gente está ao vivo, eu adoro quebrar protocolo. Ele levantou, você viu que a nossa técnica levanta a plaquinha do Blake, né? As 3 vezes ele levantou 5 minutos. Eu quero saber se já acabou o tempo ou se eu estou nos 5 minutos. Já acabou, você enrolou. Ah, tá. Então, assim, só pra gente saber, gente, eu quebro o protocolo. É porque ele só tem a plaquinha de 5 minutos, ele não escreveu 1, 2, né? E aí ele levanta 5 minutos, eu acho que eu tenho mais 5 minutos. Aí daqui a pouco ele levanta mais 5 minutos, eu acho que eu tenho mais 5 minutos, né? Isso é estúdio, gente. Quando não tem esses protocolos tão exigentes, a gente faz essas brincadeiras no ar. Né, Smoking? Yes, sir! Yes, sir. A gente vai para um break rapidinho, mas não esqueçam que nós estamos na 87,5 Rádio FM Mauá, tá bom? No nosso canal @fechou, e você não deixe de seguir as nossas redes sociais e também dá uma olhadinha lá no www.notaquerende.org.br para você ver como seu cupom fiscal pode ajudar os nossos projetos. Vamos pro break e voltamos já já. Se você procura computadores e notebooks para trabalho, estudo ou mesmo linha gamer, a KLV tem o que você precisa. Nós contamos com notebooks, i1s, PC Office e PC Game de todas as linhas, modelos e marcas, contando ainda com toda a linha Apple atualizada. A KLV também conta com um serviço de assistência técnica no local e um serviço de delivery prontamente preparado para te atender. Se você não tem tempo, a KLV
trabalha por você. Então entre em contato conosco, fale com um dos nossos atendentes e peça já o seu. KLV, um mundo em suas mãos. Recanto Maria Margarida, o refúgio das delícias em Mauá. Um maravilhoso fogão a lenha que une o sabor em pratos autênticos e com a maravilhosa culinária mineira que aquece o coração. Um espaço aconchegante para reunir toda a família e desfrutar de momentos inesquecíveis. Venha vivenciar esta autêntica culinária mineira aqui em Mauá, na Rua da Pátria, 912, Vila Magini. Estamos de volta. Agora já acertei com a técnica que quando ele falar que tá no break, ele vai pôr 3, 2, 1. Né? Pra gente não se perder, não, doutor? Porque o senhor também não olhou 5 minutos. Pra mim tinha 5, aí mais 5 é 10, né? 5 minutos é esse, né? É uma coisa de louco esse smoking. Era a única placa que eu tinha. É, só pegar e escrever do outro lado. Gente, nós vamos voltar, antes da gente seguir aqui, nós vamos falar, a gente tem o nosso quadro Bombom na Net. E no Bombom na Net dessa semana, nós vamos falar da Amazônia. Vocês não têm noção, gente, de como preservar o nosso meio ambiente é importante. E não é importante para nós, não. É importante para a humanidade como um todo. Você faz parte de um planeta que, se você não conservar, você não vai poder viver nele. E aí vai dar fé de cada um, quem acredita no que acredita, se você vai voltar, não vai voltar. Mas também vai da sensibilidade que você tem com seus familiares, com seus filhos, com seus netos. Porque o que você não preserva hoje, eles não vão usufruir amanhã. Mas neste momento, nós estamos falando da seca. A Amazônia está sendo afligida por vários incêndios. A seca está assolando a região norte lá do Brasil, né? Inclusive, gente, para vocês terem uma noção da gravidade, está em baixa, os rios estão morrendo, golfinhos, estão morrendo peixes, está morrendo uma série de animais com esses incêndios. Então também vai um pouco da consciência que você tem em relação à questão de preservação, em você preservar o seu ambiente, em você cuidar do seu ambiente, em você trabalhar para que isso esteja sempre presente. Se você vê um foco de incêndio começando, pega e faz o seguinte, coloca lá um pouco d'água, ou vai lá e apaga antes que aquilo se alastre, ou chame os bombeiros, faça qualquer coisa que é para você não deixar aquilo alastrar. Doutor, acho que cuidar do meio ambiente é uma responsabilidade de todos, né? Todos. Você me lembrou de um fato. Agora, esses dias a gente tem a doutora Adrima, ela é madrinha de uma moça que é acolhida também num orfanato. E ela tá para sair. E a doutora Adrima foi lá e arrumou uma casa para ela morar, e junto com algumas pessoas estão mobiliando. E eu fui levar o móvel lá e encostou um rapaz na frente, trouxe entulhos para jogar do lado do rio. Do lado. Aí eu olhei pro rapaz assim e falei assim, quem mandou? Não, o dono falou que pode. Eu falei, o dono? Você tá jogando num terreno público, é o rio aí do lado, não é dono, não tem dono aí. Não, mas não tem problema. Eu falei, tem, isso é crime ambiental. Chama a polícia aqui, você vai pra cadeia. Você vai... As pessoas não param para analisar num futuro, né? Se tiver meus filhos... Você falou da questão de crença, se você vai voltar. Você que acredita que você vai voltar, pensa se você vai voltar num lugar melhor. Se você não cuidar agora. Pois é. Não vai estar pior, vai estar sempre piorando a coisa. Então... E as pessoas não têm essa consciência. E o doutor falou uma coisa interessante. Às vezes as pessoas reclamam da enchente, né? Deu enchente. Só que quem jogou o sofá no rio? Quem jogou o entulho no rio? Quem foi que jogou o lixo no rio? Foi o gestor? Foi o seu vizinho? Ou foi você? E a sua casa é invadida pela água. Você é responsável. Foi você 100%. Que foi ali e causou aquela enchente. Porque às vezes a gente fala tanto do outro, mas assim, às vezes a lixeira tá aqui, doutor. Lá no centro de Mauá. Às vezes eu já vi isso acontecer. A lixeira tá a 50 metros ali. 4, 5 passos, o senhor joga o lixo ali.
eu vejo a pessoa amassando o papel e jogando no bueiro. Aí quando chove e enche, ai, ai, Prefeitura não limpou. mas você acabou de sujar. Ah, mas tem a obrigação de limpar. Não, ninguém é seu empregado. E bons hábitos, bons costumes vêm de berço, sabe? Pôr fogo num mato, sabendo que aquilo pode se alastrar e pode causar um sério incidente. Semana passada, nós estávamos falando do incêndio das palafitas lá em Santos, que um acidente causou, olha quanto prejuízo para quantas pessoas. A falta, às vezes, de cuidado de um pode prejudicar todos. Você entendeu? Às vezes você passa na estrada, você tá fumando no seu carro e você joga. Eu já vi isso acontecer também. Caminhoneiro, motorista, jogar a bituca do cigarro e você vê aquela pequena chama. Aquilo ali, com o vento, no mato seco, causa um incêndio. Sabe? Ah, mas no meu. Se você fuma, tenha cinzeiro no seu carro. Sabe? Apague o seu cigarro e depois jogue numa lixeira. Estrada não é lixo, sabe? Já vi gente jogar sacolinha pelo vitrô do carro, jogar latinha, jogar as coisas. Gente, se você não cuidar, você vai ter problemas. E você pode ter problemas para você numa vida futura se você acreditar nisso. Pensou? Você voltar num mundo sem água, sem planta, sem nada? Ou então seus netos terem que viver num mundo sem a qualidade de ar que nós temos, que já está poluída, né? E a gente está poluindo mais ainda. Mas voltando aqui, doutor, vocês acabaram de ver também a KLV Computadores, que é um parceiro aqui da Casa de Acolhida, e o Recanto Maria Margarida, aonde você pode fazer sua festa de casamento, sua festa de aniversário. Nossa amiga Nádia lá e também a Margarida, que apresenta o programa comigo à noite, vão te receber muito bem, tá certo? Doutor, voltando ao INSS, hoje em dia, uma curiosidade que fizeram aqui no chat e também mandaram aqui nas nossas redes sociais. Hoje em dia, qual é o tempo médio de um processo? Então, infelizmente essa pergunta vale 1 milhão, porque não tem como falar. Existem processos, e isso depende também da expertise do profissional. Existem processos que o cara pede uma tutela antecipada e o juiz analisa e dá, então a pessoa vai conseguir o benefício rápido, né? Mas também tem processos que não acontecem isso. Eu tenho processos em média de 2, 3 anos, como também tem processos de 10 anos acontecendo. Então é uma coisa, no previdenciário é super lotado. As vagas previdenciárias são muito lotadas, eu acho que até mais do que a própria trabalhista. Perdão, porque o que eu falei no início lá, o INSS é o maior devedor, é o que tem mais processo por causa dessas questões de efetivamente não conceder os benefícios até para quem precisa efetivamente dos benefícios. Então a média de um processo vai de 2 anos até 5, 7 anos. A média é essa. Até porque o INSS vai até as últimas. O INSS ele perde na primeira, ele perde na segunda, ele recorre de novo. O trabalhista já não chega tanto. O trabalhista só vai até a segunda instância. Então, em 2, 3 anos você consegue resolver. Mas o INSS não, ele tem capacidade. E outra, o INSS, como órgão público, ele tem o prazo em dobro. Então, ele enrola mais ainda. Então, se eu tenho 30 dias, ele tem 60 dias para responder, né? Então, os processos de previdência é meio complicado. Em contrapartida, também, no INSS, há também a segunda instância e há a terceira instância. E também é demorado, infelizmente. Eu tenho um processo lá de 2, 3 anos já, de pensão por morte. Imagina, pensão por morte, a mulher dependente do marido, está até hoje sem receber nada, porque o INSS negou a pensão por morte. Principalmente, aí eu já vou chamar a atenção de vocês que estão com união estável. Documentem, faça que nem o meu amigo aqui e façam documentos. Hoje em dia é tão fácil, né, doutor? Documentar vai no cartório. O cartório tem a declaração, vocês podem fazer, junte documentos comprovando a mesma residência. Por mais que o próprio INSS mude a lei falando que não é necessário tantos, agora são 2. 2 documentos prova. Só que assim, então vou dar um exemplo. Você vai lá e comprova com a certidão de união estável. E comprova com a certidão de nascimento dos filhos. Poxa, esses 2 aí, poxa,
Quer comprovação, mas o quê? O INSS vai e nega. Vai negar. Ele nega porque, primeiro, por união estável. Ele não reconhece, por mais que esteja na lei e tem que cumprir a lei, ele não reconhece a união estável. Desculpa. E muito pior ainda, que ele não reconhece a união estável nem com documentos pós-morte. Aquela sentença do juiz civil falando que, olha, tinha sim, não serve. Tem que ter documentos de 2 anos anteriores à morte para valer. Depois da mudança ainda da lei, você tem que ter 18 contribuições. A pessoa que faleceu tinha que ter 18 contribuições e comprovar 2 anos de casamento ou união estável. Senão a viúva e os filhos vão receber 4 meses e somente isso. Então essa questão de pensão por morte foi julgado há pouco tempo agora pelo STF, a questão do cálculo da pensão por morte. Ah, doutor, mas olha, vamos pôr fogo no parquinho, porque eu adoro pôr fogo no parquinho. Eu tô sentindo falta de pôr fogo no parquinho, gente. Vamos pegar, ó. Por um outro lado, né? Eu gosto de pegar sempre a elite brasileira, porque eu adoro bater nela, né? Talvez porque eu seja assistente social, viu, gente? Nós temos aí um monte de filha de coronel, parente de coronel, que não se casou para não perder a pensão do papai. É absurdo. Né? Tá, e aí, assim, todo mundo sabe que é casado, que tem filho, que é independente, mas não se documenta por quê? Para não perder a pensão. Isso. Você que sabe, por exemplo, um caso desse, eu posso denunciar? Pode. Então denuncie. Pode. Se você souber quem está levando um benefício que não precisa, denuncie. Não, mas não só nisso. Vamos além disso. Quem tem aposentadoria por invalidez não pode fazer nada. É nada. Invalidez é nada. A invalidez não é só aquela questão do habitual. A invalidez é qualquer coisa. Aposentou por invalidez quer dizer que você não pode trabalhar em nada. Muitas pessoas trabalham informalmente. Cabe denúncia. Né? Esse caso que você falou assim de denúncia, eu conheço uma pessoa que foi denunciada por ter feito uma declaração de união estável. Fez uma declaração de união estável para o companheiro entrar no clube. Ah, tá. Denunciaram. E ela perdeu a pensão. Ela perdeu a pensão do marido. Era marido ainda. Porque quando é no INSS, você pode casar e não perde a pensão. Quando é militar, não. Se casar, perde. Tanto a filha, quando militar, como a esposa também perde. Então, fizeram essa... Falaram, ó, caguetaram, ó, ela tem uma união estável, ó, o documento está no clube tal. Diligência até lá, dá a declaração, ela e o companheiro, Pronto. perdeu a pensão. Então, assim, se você tem como denunciar, denuncie. Porque essa pessoa que está recebendo o benefício sem direito, está tirando o direito de alguém que precisa. Então, se você souber alguém que está usufruindo e não tem direito, você vai lá e denuncie. Aí vem aquele velho discurso, viu, doutor, que eu já ouvi também, tá? Ah, mas o benefício não é suficiente para mim se manter. Ah, porque é isso? Então, vá trabalhar, vá estudar, vá se formar, vá buscar uma outra profissão que pague para você o que você acha que você tem que gastar, né? Por exemplo, o Smoking teria que ser dono da Tesla para gastar o que ele quer gastar às vezes, né? Porque eu brinco com o doutor, às vezes a gente foi montar o estúdio aqui, o nosso estúdio é de uma instituição. Né? A gente tem uns equipamentos simples, o suficiente para nos transmitirmos. O Smoking que já fez uma lista de estúdio de 20 milhões. Eu falei, ei, Smoking, só o Smoking, vai ter que ser o dono da Tesla. Né? Mas assim, brincadeiras à parte, viu, Smoking? Eu vou lembrar disso pro resto da vida. Quase caí da cadeira, 20 milhões, né? Não, 25! 25 milhões os equipamentos do Smoking. Só uma câmera dele custa 160 mil. Eu falei, meu pai celeste. Um microfone, ó. Aí, assim, voltando aqui à nossa realidade dos microfones de 100 reais. Você que sabe aí de uma situação, denuncie, gente. Sabe por quê? É muito triste, às vezes, você ver uma pessoa que precisava e não tem. Uma pessoa que tinha necessidade e não tem. É muito triste. Então, assim... vá atrás, busque seus direitos, mas use seus direitos com sabedoria, porque quando você usa sem sabedoria, você tira de alguém. Você sempre está tirando de alguém. E você sempre está prejudicando o coletivo, inclusive você mesmo. Mas nesse caso aí, eu vou, além disso, o próprio INSS vasculha a rede social, tá?
O INSS tem um local lá que eles vasculham as redes sociais de quem está em auxílio-doença, em aposentadoria por invalidez. Até teve um caso que eu comentei nas minhas redes sociais de uma moça que foi demitida por justa causa por estar numa festa. Ela estava afastada por depressão, aí é controverso o negócio, né? Porque a gente sabe que tem os altos e baixos na depressão. E a empresa viu a foto dela na rede social numa festa, afastada por depressão, falou, não está com depressão. Demitiram ela por justa causa e, pasme, que a juíza, lá em Minas Gerais, manteve a demissão por justa causa. É porque assim, doutor, eu vou pegar esse caso, até para você que está aí nos ouvindo aprender. Ó, esse final de semana eu tô na festa, altos e baixos. O final de semana que vem eu tô na praia. No outro final de semana eu tô no barzinho. Tá sempre em altos, né? Nossa, você só tá em alto. Sua depressão só dá se você tiver que acordar cedo e trabalhar. É incrível, doutor, não é? Existe essa possibilidade. Sim, não, então. É aquela velha história. Eu acho muito engraçado. O senhor pode reparar. O senhor quer ver a UPA lotada? A UPA lota, véspera de feriado. Véspera de feriado tá todo mundo com sinusite, renite, artrite, bursite, o it da vida. Frescurite, louco pra pegar o atestado de 3, 4 dias do feriado. Aí, se as empresas fossem levar a risca e entrassem na rede social, é porque o povo já tá mais esperto, o povo posta. Gente, adoro! E às vezes eu tô na praia e eu sou obrigado, né, a ver essas coisas e falar, meu Jesus amado. Às vezes eu tô na praia e aí eu vejo uma amiga, não postem nada, pelo amor de Deus, eu não posso ser vista agora. Vamos postar semana que vem com TDB, que é tudo de bom, que foi aquele dia que ninguém sabe quando foi. O que eu já ouvi esse TDB, gente, do povo que dá nó nas empresas, nó nos lugares, é TDB, tudo é TDB. Quando você vê uma foto com TDB, desconfia. Tenta pegar o dia certinho que você vai descobrir que o TDB foi o final de semana. E você está sendo enganado. Mas assim, a UPA lota. Eu já tive que ir na UPA em véspera de feriado, né? Você chega lá, tá lotado, mas lotado. Aí você vai no dia do feriado, não tem ninguém. Tá vazia. Tá todo mundo bem. O povo sara, doutor. É o milagre do feriado, eu falo. Então, assim, gente, também, né, doutor, vamos ser práticos. Acho que é isso também que faz as empresas ficarem um pouco rígidas. Sim, não, né? Existem várias situações que a gente vê que o trabalhador tenta ludibriar. Não tem como, eles, né, é aquela cultura do eu ganho e você perde. Sim. Não tem eu ganho, eu ganho e você perde. Eu me lembro que na época que nós estávamos em Covid, né, que você chegava na UPA e falava e era 5, 7 dias de atestado direto, nem te perguntava direito por causa do medo, do temor que tava. O que teve de gente que aproveitou isso, chegava na UPA tossindo, né? Eu conheço uns amigos que passavam até rolão no olho para simular conjuntivite. Eu conheço, doutor. Por isso que eu falo. Gente, a gente vai para um break rapidinho. A gente volta daqui a pouquinho para finalizar o nosso tema e pôr mais fogo no parquinho. Olha só o que vem no break aí agora. Vocês vão ver o Porco no Rolete, que vai ter dia 22 agora de outubro. Maravilhoso, tá? Não deixem de participar. E também um dos doadores aqui da Casa de Acolhida, Isabel Soler, que é do nosso diretor do Conselho Consultivo, o Fabiano, né? A Cialim. Roda o Vic. Primeiro Porco no Rolete, da augusta e respeitável loja simbólica maçônica Visconde de Mauá. Domingo 22 de outubro, a partir das meio-dia. No Clube Industrial de Mauá, na rua Dr. Fernando Costa, 391, na Vila Emílio, Mauá, São Paulo. Os convites são limitados e já estão esgotando. Apenas R$ 70 por pessoa, mais 1 litro de leite. Haverá venda de bebida no local. Parte da renda líquida será destinada à Casa de Acolhida Isabel Soler. E você pode adquirir o seu convite na recepção da Casa de Acolhida Isabel Soler ou comprar antecipado ligando no 11 3410 1234. Isso mesmo, ligue, participe, venha participar desta festa e ajude um projeto social.
Descubra a excelência em limpeza na Cialim Atacadista, sua fonte confiável para os melhores produtos de qualidade. Variedade incomparável aguarda você aqui, no endereço Rua Amálio Senise 89, Vila Falque, Mauá, ou através do telefone 11 4545 0956. Gente, na hora que eu tava na melhor parte da fofoca nos bastidores, o Smokey falou que eu tinha que voltar. Oxi, não dá nem tempo de fofocar direito. Mas, doutor, voltando aqui, a gente fala, né? A gente tava falando aí da questão dos atestados e tudo mais. O INSS, quando a gente fala naquele bendito algoritmo deles, né? Eu acho que aquele sistema deles lá tem algum vírus de computador, só pode. A gente sabe que tem algumas normativas que estão em discussão, existem várias discussões relacionadas, inclusive ao próprio INSS, criar um corpo médico qualificado para dividir e segmentar o público por especialidades. Porque isso não só ajudaria a evitar os erros, mas alguns especialistas, inclusive quero deixar aqui um beijo para o meu amigo Renato da Mata, que é autor, inclusive, da Lei Renato da Mata, que deu direito às pessoas vivendo com HIV/AIDS ao benefício. Quero deixar um beijo para ele, é um dos grandes articuladores com o INSS do movimento social. Mas, assim, existem algumas normativas que dizem, alguns especialistas, eles alegam que se o INSS implantasse esses corpos específicos, por exemplo, grupo de psicólogos, grupos de psiquiatras, grupos de neuros, eles conseguiriam, né, diminuir, inclusive, essa gama de processos e a economia seria gigantesca. O senhor acha que eles vão avançar algum dia dessa discussão? Olha, eu acho muito difícil. Eu acho difícil, até porque não é nem do interesse do INSS isso. Eles querem negar o máximo possível. Porque imagina que hoje, vamos falar pós-pandemia, o que aconteceu? Nós vamos falar de 2020, 2021, que muitos postos de serviço sumiram. Né? Há muito tempo a gente tem o trabalho informal crescendo. O trabalho informal não paga INSS. Então o que acontece? Quem trabalha registrado está pagando a aposentadoria do pessoal que já está se aposentando. Então cada vez menos tem gente contribuindo para o INSS. Eu sempre falo o seguinte nas lives, para o pessoal. Gente, o INSS não é só para aposentadoria. Você tem que ter um INSS porque você tem que pensar ou na sua família, que se você morrer não vai ter nada. Ah, mas é só um salário mínimo. Só? Para quem não vai ter nada, só é muito. É que as pessoas não têm planejamento, Nenhum. E aí, assim, isso, gente, é para você que está nos ouvindo, né, doutor? A importância de você pagar o INSS. A importância de você, como que eu vou te falar? A importância de você contribuir. Não é só para você, é para sua família, Sim. É numa emergência. Ninguém espera se afastar por auxílio-doença, num acidente, ninguém espera. E outra coisa, você que é informal, você que também está no trabalho informal, você pode e deve pagar o INSS. Pode e deve mesmo. Por quê? Porque é uma garantia para você. Por exemplo, eu sou um trabalhador informal. Eu não sou registrado. Eu pago meu INSS todo mês. Sim. Por quê? Porque eu não quero perder a qualidade de segurado. De repente eu precisar utilizar o benefício e eu não ter este benefício. Isso é muito complicado, então, isso é muito complexo. Você tocou num ponto que poucas pessoas param para analisar. Nas perguntas que eu recebo muito nas lives, assim, olha doutor, eu já paguei 15 anos, posso parar? Uma delas. Ah doutor, mas eu já paguei o INSS, e se eu ficar doente agora? Eu falo que o INSS é uma seguradora. Gente, o INSS é uma seguradora. Você paga, você tem direito. Não pagou, não tem direito. Eu ainda comparo o INSS com um convênio médico. Você tem uma carência a cumprir. Não tem como, você precisa cumprir a carência do INSS. Então, quem é informal e quer começar a pagar agora o INSS, tem como pagar, você tem como saber qual efetivamente que valor você quer para você futuramente ter uma pensão por morte ou ter uma aposentadoria. Então, você vai fazer um planejamento futuro, porque hoje não existe mais aposentadoria
por tempo de serviço. Acabou. Hoje é aposentadoria programada, porque você junta o tempo de contribuição mais a idade. Não tem outra forma. Mesmo as de ponto, que seriam, né, aquela que você pode somar a idade e o tempo de trabalho para virar ponto, também precisa dos dois. Do mínimo de recolhimento mais a idade. Então está cada vez pior você conseguir isso. Então, para você que está trabalhando informal, vai receber o que se ficar, que nem, né, o nosso amigo ali trabalhava como vendedor no Mercado Livre. Tá, se ele não pagar, ele não vai ter benefício nenhum. Porque é uma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que pagar, eu tenho que pagar para conseguir um benefício do INSS. Auxílio doença, auxílio acidente. N pessoas, muitas pessoas vêm. Ai, doutor, não estou pagando nada e estou doente agora. Falei, então, agora vai dar pré-existente. O INSS não vai te acolher. Porque muitas pessoas ficam doentes e começam a pagar agora, depois de doente, com um laudo anterior, e vai lá e pede um benefício, e o médico, o perito vai falar, não, mas você estava doente antes, você não tem direito. Uma pergunta, doutor, até para esclarecer quem está nos ouvindo aqui. Pela 87,5, você está nos ouvindo aí no seu rádio, no seu carro, na sua casa ou no seu trabalho. O nosso abraço, vou corrigir o arroba, é arroba fechou OFC, para você seguir as nossas redes sociais ou arroba Rádio FM Mauá. E também segue a rede da Casa de Acolhida Isabel Soler, arroba Casa de Acolhida Isabel Soler, a instituição que é a mantenedora, aqui nos ajuda a fazer esses programas, e os programas são em prol desta instituição, para poder divulgar os projetos, fazer os projetos chegarem até você, que nem o Nota que Rende. Doutor, uma pergunta. Eu fui segurado do INSS, fizeram aqui no nosso chat e nas nossas redes. Fui segurado durante muitos anos. Parei de pagar por um tempo, porque estava numa situação difícil. Voltei a pagar faz 2 anos. Sou segurado ou não? Sim. Mesmo que eu... Aí vem a pergunta que o senhor acabou de falar e casou. Porém, quando eu era segurado, eu me afastei por uma patologia, que é uma patologia da vida toda. Fiquei um tempo sem pagar, voltei a pagar faz 2 anos. Se hoje eu precisar me afastar de novo por esta mesma patologia, tenho ou não direito? Sim, a patologia em si não vai ter nenhum problema na questão do afastamento. A questão aí, vamos voltar um pouquinho. Vamos falar assim que você pagou 20 anos, mas durante esses 20 anos houve uma lacuna ali que você teve o auxílio doença. Tá? A pergunta que não quer calar é, este período, eu fiquei 5 anos afastado, conta para minha aposentadoria ou não? A jurisprudência hoje diz que conta, tanto acidente como doença. Contanto que após tem alguma contribuição intercalada. Então, se a pessoa hoje está no auxílio doença, auxílio acidente, afastada do INSS, mas podendo voltar, ou mesmo que seja autônomo, que autônomo também consegue se afastar por auxílio doença. Voltou, faça uma contribuição logo em seguida. Para validar todo esse período que você ficou afastado. Tá? Validou, vai contar para aposentadoria. Agora voltando à sua pergunta, fiquei um tempo afastado, tive auxílio doença, fiquei mais uns 5 anos sem contribuir, voltei agora com 2 anos. Já volta a ter qualidade de segurado sim, né? Vai ter toda a seguridade que tem e vai contar todo o período, menos o período que você não contribuiu. Aí a outra pergunta é, vale pagar esses atrasados? Depende. Porque se você for pagar os atrasados com mais de 5 anos, tem multa, juros e correções. Não vale a pena muitas vezes. Porque você vai indenizar o INSS. Tive uma cliente que ela indenizou o INSS por 3 anos de 60 mil. É que ela tinha um poder aquisitivo, ela queria indenizar. Ano 99, 2000 e 2001, deu 63 mil reais. É um dinheiro que você não vai ver nunca mais. Eu falei pra ela assim, não faça isso. Não, mas eu quero. Mas não vai mudar nada. Mas eu quero. Tá bom, você quer, não posso fazer nada. Mas ela não precisava ter gastado aquilo. Então, antes da pessoa falar assim, eu quero pagar os atrasados, quero pagar aquele que eu não deixei lá para trás. Verifica com o advogado se vale a pena. Muitas vezes não vale. Não vale a pena o investimento. E na verdade também é assim, né, doutor? Quando a gente está falando em INSS, se você está na qualidade de segurado, vai contar muitos fatores para a tua aposentadoria. O tempo de serviço, os seus últimos salários. Não, agora é de 94 para cá. De 94 para cá. Então tudo que você recebeu de 94 faz a somatória e uma média, é isso? Faz a média, e aí foi o outro problema que a gente teve
na questão dos cálculos, né? É que a gente falou sobre muita coisa, mas o INSS tem muita coisa para ser dito. A questão dos cálculos do INSS para todos os benefícios seria assim agora. Só do auxílio-doença que não, que é 91% dos últimos 12 meses da média. Mas uma aposentadoria, ele vai pegar desde 94, de julho de 94 até o mês antes da aposentadoria, faz uma média, aplica um percentual de 60% e 2% a mais para mulher e para homem, mas para mulher acima de 15 anos de contribuição e para homem acima de 20 anos. Então hoje para um cara, para uma pessoa, um homem ou uma mulher conseguir 100% como era anteriormente, tem que trabalhar 40 anos. O homem e 35 a mulher. Aumentou 5 anos para conseguir chegar no 100%. Senão, são 2% a mais. Começa a 60, 2% a mais por ano trabalhado. Acima dos 20, então já tem esse... Vê que agora é tudo programado. As aposentadorias hoje são programadas. É só 65 anos e 35 de contribuição. Mulher é 30 de contribuição e 62 de idade. Né? Tirando especial, é a mesma coisa. Especial, por mais que você tente... apresente todos os documentos, o INSS vai negar, vai ter que ir para a justiça, e assim começa, e é uma briga constante nisso. A gente tem, infelizmente, né, essa reforma da Previdência prejudicou muito todos os servidores, os trabalhadores que vão se aposentar, muito. Pensão por morte. A pensão por morte começa com 50% e 10% por dependente. Então a mulher... O cara recebia 3 mil reais de pensão, simplesmente ela vai receber 1.500, que é o 50%, mais 10%. Do quando? Dos 3? Não, dos 1.500. É incrível, né? Gente, o INSS é uma fórmula que eu falo assim, é igual aquela receita de bolo da sua avó. Só ela sabia fazer. Ninguém mais consegue imitar. É difícil. Porque é impossível você entender quais ingredientes vão nessa receita para você chegar num processo e falar assim, eu vou ter tanto de aposentadoria. Mas também, gente, é muito difícil você trabalhar a vida toda, chegar no final da sua vida, você não ter direito àquilo que era seu por direito, porque você pagou. Não é um favor que o INSS faz, né? Ou então quando você, que nem o doutor falou, é uma seguradora. Eu pago um seguro, quando eu preciso usar o seguro eu não tenho. Eles te negam. É incrível, é a única seguradora que tem fé pública, olha só, né? Bom, brincadeiras à parte, infelizmente, doutor Fábio, o nosso tempo é escasso, por causa da, né, estamos aqui no 87,5, vem logo após a reapresentação da Voz do Brasil, aqui na rádio, então a gente tem que seguir um horário, mas já faço um convite pro doutor, a gente marcar uma segunda data, para nós fazermos um segundo programa sobre essa questão, e aí a gente vai lançar nesse segundo programa, a gente vai lançar nas redes, vou pedir para nossa equipe de produção as perguntas para os internautas fazerem, tipo assim, algumas dúvidas que possam trazer luz à nossa discussão. Sim. Porque a gente viu que quando a gente vai entrando no INSS, né, esse poço ele parece mais sem fundo e a gente vai ficando mais perdido. Mas nesse momento, para não deixar quem nos acompanhou, nos ouviu pelo 87,5 e quem está nos assistindo aqui pelo nosso canal Fechou, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem pessoal para as pessoas que nos acompanharam. Olha, eu vou puxar do que a gente falou agora há pouco sobre a questão de gratidão. A gente tem que ser grato por tudo e todos. É claro que nem sempre nós vamos ter as melhores coisas, vamos ver os melhores momentos. Mas a ingratidão, gente, é o pior sentimento que tem. De pai para filho, de filho para pai, de trabalho para empregador. A ingratidão, infelizmente, então sejam gratos. Eu não sei qual é, né? Dependendo da sua religião, seja grato sempre, porque a gratidão, se você tiver um coração grato, efetivamente as coisas vão fluir bem na sua vida. Bom, vou então deixar minha mensagem para você em cima da mesma mensagem do Fábio. A gratidão, ela abre portas, ela abre janelas e ela abre portões. A ingratidão, além de fechar tudo isso, também mostra para as pessoas que você não é confiável, que você não merece respeito. Porque pessoas ingratas são aquelas pessoas que a gente já sabe que a gente não pode contar. São aquelas pessoas que nos momentos mais difíceis,
elas vão achar que tudo que você fez para elas na vida era obrigação. E elas são autossuficientes, elas não precisam de você para nada, então elas também não têm a obrigação de te ser solidário, de ser amoroso, de te respeitar, que é o mínimo. Eu acho que nem acho que devolver algo que você fez, isso não é a questão. É você ser respeitoso, é você respeitar as diferenças. A ingratidão, ela só demonstra a falta de caráter, a falta de sensibilidade e principalmente só leva você para baixo. Então seja grato, tá certo? O nosso programa fica por aqui. Nós queremos deixar já uma boa noite para você que nos ouviu aqui na 87,5, no seu rádio, na sua casa, abriu suas portas, e a você que está aqui no nosso canal. O Fechou deixa para você um beijo e opiniões em debate a semana que vem. Amanhã não esqueçam que nós temos De Boca Aberta com Vanessa Bugg e na quinta-feira nós vamos ter Dramas de Família com mais um caso de pessoas desaparecidas, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem.